O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta que a incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, segue em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento em 18 das 27 unidades da federação. O documento também mostra que as hospitalizações por SRAG nas crianças pequenas associados ao vírus sincial respiratório VSR segue em alta em vários estados das regiões Centro-Sul, Nordeste e Norte. Os estados que compõem a lista são de todas as regiões do país, com predominância de estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Conforme a Fiocruz, a incidência de SRAG apresenta maior impacto nas crianças pequenas. Já em relação à análise de mortalidade, as crianças pequenas e os idosos apresentam os maiores valores. No Brasil, a influenza A se mantém como principal causa de internações de jovens, adultos e idosos, com maior incidência e número de mortes entre a população idosa. Apesar do aumento, o boletim informa que há um sinal de interrupção do crescimento ou início de queda de internações de crianças por SRAG associados ao VSR, em estados do Centro-Oeste e do Sudeste e em alguns do Norte e Nordeste. A atualização do boletim mostra que em alguns estados do Centro-Oeste, como Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul e Sudeste, sendo São Paulo e Espírito Santo, além do Tocantins, também apresentam incidência de SRAG em nível de risco ou alto risco, mas com tendência de queda, apesar do número de hospitalizações ainda permanecer alto. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, reforça a importância da vacinação. É muito importante que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, grávidas, que estejam em dia com a vacina contra o vírus, já que essas pessoas têm aí uma chance maior de desenvolver a forma mais grave da doença e precisar de hospitalização. Em 2025, já foram notificados mais de 103 mil casos de SRAG, 51,3% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Entre os casos positivos, 25,7% foram de influenza A. Entre os óbitos, 74,6% também foram por influenza A. Reportagem Bianca Mingotti. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, repassou mais de 443 milhões de reais aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. O repasse foi feito nesta semana. O montante é referente à cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada durante o mês de maio. O advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, explica que a maior parte do valor recolhido a título de CEFEM é destinado aos municípios. Segundo ele, esses entes sofrem os reais impactos das atividades minerárias. Considerando que a atividade minerária tem como uma de suas características o exaurimento da jazida, isto é, o minério tem data para acabar, o recebimento da CEFEM proporciona recursos para planejar, fomentar e executar a diversificação econômica das atividades, buscando assim a sustentabilidade socioeconômica para além da mineração. Da quantia total, cerca de 354 milhões de reais serão destinados a 2.075 municípios. Os estados e o Distrito Federal vão partilhar aproximadamente 88 milhões de reais. Os dados divulgados pela ANM revelam que entre as unidades da federação, os estados que mais receberam recursos da CEFEM foram Minas Gerais, com cerca de 39 milhões de reais, Pará, com aproximadamente 35 milhões e Bahia, com quase 3 milhões de reais. Entre os municípios produtores que mais receberam os recursos estão Canaã dos Carajás, no Pará, com mais de 60 milhões de reais, Parauapebas, também no Pará, com quase 47 milhões, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com aproximadamente 18 milhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo.
Em 2024, quase metade das indústrias do Brasil afirmaram investir em ações ou projetos de uso de energia hídrica, eólica, solar, biomassa ou hidrogênio de baixo carbono. O dado compõe uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Nexus. De 2023 para 2024, houve um salto significativo, já que em 2023, cerca de 34% das empresas indicaram a adoção dessas iniciativas. No ano passado, o percentual ficou em 48%. A região Nordeste liderou em 2024, onde 60% das indústrias afirmaram adotar ações voltadas ao uso de energia limpa. Nas demais regiões, Norte e Centro-Oeste apresentaram percentual de 56%, no Sul, 53% e no Sudeste, 39%. Em relação às indústrias que investiram em programas ou ações para o uso de fontes de energia renovável, a autoprodução lidera com 42%. A pesquisa também identificou que houve um aumento no número de indústrias que consideram a energia limpa e a inovação como estratégias para a descarbonização. Em 2024, 25% das empresas indicaram o uso de fontes renováveis como prioridade para reduzir emissões de gases de efeito estufa, o que representou alta de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Segundo o levantamento, mais de 60% das empresas ouvidas têm interesse em financiamento para a adequação das máquinas com o objetivo de descarbonizar. Em contrapartida, 9 em cada 10 reclamam da falta de incentivo tributário para essas ações, segundo a CNI. Os pesquisadores entrevistaram 1.000 executivos de indústrias de pequeno, médio e grande porte de todos os estados brasileiros. A pesquisa foi feita entre 24 de outubro e 25 de novembro de 2024. Com informações da Confederação Nacional da Indústria, Bianca Mingotti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Pix automático começou a operar dia 16 de junho e, segundo especialistas, a nova modalidade de pagamento pode trazer desafios operacionais, de comunicação e de gestão para as empresas. A nova funcionalidade permite o pagamento recorrente de contas como mensalidades, assinaturas e serviços essenciais diretamente pelo aplicativo do banco. Conforme o Banco Central, a ferramenta tem o intuito de facilitar a vida dos pagadores. O especialista em Direito do Consumidor e Relacionamento Institucional, sócio do PG Advogados, Leonardo Verlang, de São Paulo, capital, explica que, como o Pix automático é uma tecnologia nova, pode fazer com que empresas enfrentem desafios internos e externos, sejam de ordem operacional ou de comunicação entre sistemas e consumidores. Ele destaca que as empresas devem passar as informações sobre o Pix automático de forma clara para os clientes, a fim de evitar fraudes bancárias. A Defesa do Consumidor exige que essa informação seja sempre clara, adequada e ostensiva, principalmente porque nós sabemos que o mercado financeiro é um dos maiores objetos aí de fraude por parte de golpistas. Então, até um dos objetivos desse Pix automático, o Pix agendado, é no sentido de reduzir as fraudes. Então, os desafios, primeiramente, a questão da informação. Por ser um produto novo, pode ser que hajam também dificuldades operacionais de comunicação entre os sistemas, mas é algo que também, se acontecer, é temporário. O especialista em Direito Empresarial e do Consumidor, sócio do Ernesto Borges Advogados, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Daniel Feitosa Naruto, reforça que, em relação à segurança, a modalidade segue sendo uma opção confiável para os consumidores. Além disso, afirma que a modalidade também tem o potencial de acirrar a concorrência.
Em termos de competitividade, a modalidade ela reduz a dependência de intermediários, o que pode beneficiar pequenos negócios. Já na segurança, o sistema mantém os altos padrões do Pix, como a autenticação e a criptografia, mas exige atenção com fraudes de engenharia social no momento de adesão. Outro tópico que garante a segurança, segundo os especialistas, é que as empresas só poderão se cadastrar como recebedoras por Pix automático caso tenham ao menos 6 meses de registro de CNPJ. Os especialistas ouvidos pelo Brasil 61 também listaram os principais benefícios da adesão ao Pix automático, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, como redução da inadimplência e boletos fraudados, bem como possibilitar o uso da ferramenta para quem não tem cartão de crédito. Para utilizar o Pix automático, os pagadores podem acessar o aplicativo oficial do seu banco e autorizar uma única vez a operação que permite o agendamento de despesas periódicas e recorrentes. O cliente deverá autorizar a cobrança automática com valor, periodicidade e um prazo pré-definido. Reportagem Bianca Mingotti. Trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto já podem sacar o abono salarial PIS/PASEP 2025. O pagamento foi liberado pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e pelo Banco do Brasil para quem recebe o PASEP. Os valores ficam disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 29 de dezembro de 2025. A consulta ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital no site gov.br ou diretamente nos canais oficiais dos bancos pagadores. O economista César Bergo destaca que a antecipação dos pagamentos ajuda a aliviar as dificuldades financeiras das famílias. Então, que ele tem que fazer um bom uso dele na regularização de suas contas. E também, se sobrar alguma coisa, aproveitar que os juros do mercado financeiro estão elevados, estão subindo, fazer uma reserva de emergência, se possível. Para receber o benefício, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na relação anual das informações sociais até o dia 15 de maio de 2024 e no e-social até o dia 19 de agosto desse ano. Os trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício. O pagamento pode ser feito em conta da Caixa na poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem, nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui com cartão social e senha ou direto na agência com documento de identificação. Reportagem Sofia Stein. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, informou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do vazio sanitário no país e se autodeclarou livre da influenza aviária de alta patogenicidade. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 18 de junho. O período de 28 dias livre do vírus seguiu a previsão estipulada em protocolos internacionais. O Marco Zero, ou o período de vazio sanitário, começou no dia 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, município que registrou o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país. Segundo o MAPA, com o encerramento do prazo e sem novas ocorrências da doença, o país finalizou todas as ações sanitárias exigidas, o que resultou na recuperação de status de livre da doença. Em nota, o MAPA informou que, com o fim do período de vazio sanitário, já começou a notificar os países que impuseram restrições temporárias às exportações de produtos avícolas. A expectativa é restabelecer o comércio internacional o mais breve possível. Com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, Bianca Mingotti. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. O
Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentual para 15% ao ano, na última reunião. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a decisão é injustificada. Além disso, a instituição afirma que a alta vai agravar as condições de competitividade do setor produtivo. O Copom informou em comunicado que o percentual deve ser mantido nas próximas reuniões. Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que é um contrassenso o Banco Central se manifestar de forma contrária ao aumento do IOF e decidir aumentar a taxa de juros. Ele também avaliou que o cenário compromete a capacidade de o Brasil aproveitar oportunidades abertas a partir da reconfiguração geopolítica em curso. Para ele, o patamar aliado à carga tributária tem sufocado a capacidade produtiva industrial. A CNI avaliou ainda que a nova alta da Selic não condiz com o cenário atual e prospectivo. Em nota, Alban frisou que a alta da taxa de juros básicos pode trazer consequências graves para a economia, afetando o setor produtivo. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para manter a inflação oficial sob controle, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em maio, o índice recuou para 0,26%. Dessa forma, o indicador acumula alta de 5,32% em 12 meses, acima do teto da meta contínua de inflação de 3%. O presidente da CNI explicou em nota que os juros mais altos para as empresas impossibilitam a execução de investimentos destinados à ampliação ou modernização da cadeia produtiva do país. Além disso, aumentam o custo do capital de giro dos empreendimentos. Já em relação aos consumidores, os juros mais altos limitam a aquisição de bens, especialmente os de maior valor. Na avaliação da Confederação, a economia dá sinais de desaceleração, considerando o crédito cada vez mais caro e menos acessível. A elevação da taxa de juros básicos foi a 7ª seguida e este ano é o maior nível da Selic desde julho de 2006, época em que estava em 15,25% ao ano. Com informações da Confederação Nacional da Indústria, Bianca Mingotti. Estados e municípios brasileiros produtores minerários receberam mais de 443 milhões de reais referentes à cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada em maio deste ano. Só em relação ao valor destinado às prefeituras dessas cidades, o total chega a mais de 354 milhões de reais. Entre os municípios, a maior quantia repassada foi de aproximadamente 60 milhões de reais, destinada a Canaã dos Carajás, no Pará. O segundo maior valor, de cerca de 43 milhões de reais, também pertence a uma cidade paraense, Parauapebas. Em terceiro no ranking, aparece Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com cerca de 18 milhões de reais recebidos. A lista das 10 cidades produtoras minerárias com maiores valores recebidos é completa por Marabá, no Pará, além dos municípios mineiros de Congonhas, Itabira, Mariana, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo e Nova Lima, com valores que variam de cerca de 11 milhões de reais a quase 17 milhões. Na avaliação do advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, na prática, quem sofre os reais impactos das atividades minerárias são as localidades em que a produção ocorre. Diante disso, ele considera justo o valor destinado a esses entes. Os recursos minerais pertencem à União, por força do artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, para fins de aproveitamento mineral. Contudo, é a localidade quem sofre os principais impactos pelo desenvolvimento da atividade minerária. Tanto é assim que 60% dos valores recolhidos a título de CEFEM devem ser distribuídos aos municípios no qual se localiza a jazida mineral. A CEFEM é cobrada das empresas exploradoras do mercado de minério e distribuída mensalmente pela ANM entre os entes da federação. A distribuição é feita da seguinte forma: 60% para municípios produtores, 15% para estados produtores, 15% para municípios afetados e 10% para a União. A CEFEM foi estabelecida pela Constituição de 1988 como uma contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras aos estados, Distrito Federal e municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. Reportagem Marquesan Araújo.
Os municípios e o Distrito Federal já podem solicitar recursos para a educação infantil pelo Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil, Novos Estabelecimentos e Novas Turmas. Para fazer a solicitação, o Ministério da Educação, MEC, disponibilizou o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC. O objetivo da iniciativa é aumentar a oferta de vagas em creches e pré-escolas. O programa foi instituído por leis de 2011 e 2012 e regulamentado por resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, de 2025. As resoluções estabelecem os critérios e procedimentos para a transferência automática de recursos financeiros ausentes. Por meio do programa, o MEC apoia financeiramente a área para garantir a expansão da oferta e o funcionamento regular das novas matrículas, seja em novos estabelecimentos de ensino ou em novas turmas de educação infantil, até que sejam computadas para recebimento de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Para solicitar o apoio financeiro, o ente deve acessar o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC, o módulo E1, Manutenção, nas abas Novos Estabelecimentos ou Novas Turmas. No passo seguinte, o município ou o Distrito Federal deve cadastrar as novas matrículas oferecidas em novos estabelecimentos públicos de educação infantil construídos com recursos do governo federal, além das matrículas em novas turmas de educação infantil ofertadas na rede pública ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. As solicitações serão analisadas pela Coordenação Geral de Educação Infantil da Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica da SEB. O gabinete da SEB publica as portarias no Diário Oficial da União que autorizam o FNDE a realizar o pagamento. O apoio financeiro equivale ao valor anual mínimo por matrícula em creche e em pré-escola em período integral e parcial estabelecido no país pelo Fundeb, computando-se 1/12 desse valor para cada mês de funcionamento. Caso o município ou o DF não cadastre as informações entre o início do funcionamento e o início de recebimento dos recursos do Fundeb, perderá o direito de pleitar o apoio financeiro. A transferência será realizada em parcela única e automaticamente pelo FNDE em conta específica aos municípios e ao Distrito Federal mediante disponibilidade orçamentária. Os gestores podem acessar o Manual de Execução Financeira dos Programas de Apoio à Educação Infantil disponibilizado pelo MEC. Com informações do Ministério da Educação, Bianca Mingotti. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907.